Vamos começar nossa reunião, agora já são 9h05. Inicialmente, vou solicitar para vocês desligarem o microfone. Apertar ali em cima do microfone, ele tem que ficar vermelhinho, tá? Para não ter nenhuma interferência aqui na nossa reunião. Consegue desligar, Sérgio? Não estou conseguindo. Você está com o celular? Estou. Clica na telinha que lá embaixo vai aparecer um microfone. Qualquer lugar da tela? Lá embaixo. Clica na telinha em qualquer lugar. Ativar mudo? Isso. Perfeito. Pessoal, nós vamos começar a nossa reunião. As perguntas podem serem feitas no chat e a gente vai respondendo ou no decorrer ou ao final da nossa live aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade. Roberto, você está aí? Você que vai passar a apresentação, não é isso? Tá, ele pediu um minutinho aqui. Ele vai colocar a nossa apresentação. Então, eu já vou começar a falar sobre esse nosso encontro aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre as principais alterações do direito do trabalho nesse ano, né? E eu já começo relembrando vocês que esse ano já vai completar 4 anos da reforma trabalhista. Vocês lembram? Lá em 2017, em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista. Naquele momento, nós, advogados trabalhistas, RH, empresários, nós ficamos até assustados com tantas alterações. Mas, na verdade, as alterações não pararam por ali, né? Hoje, 4 anos depois, nós nos deparamos com uma enxurrada de regulamentações novas no direito do trabalho, né? Por conta, principalmente, da pandemia. A pandemia, ela impactou as relações de trabalho, né? De uma hora para outra, o empregado não podia ir trabalhar. De uma hora para outra, a empresa teve que fechar, né? E com isso, com esse cenário, o direito do trabalho, ele precisou reagir e dessa forma nós tivemos uma ebulição de regramentos trabalhistas, né? A partir de então, o RH, os advogados, os empresários tiveram que enfrentar essa legislação, essa nova legislação, para que as empresas não fechassem e que houvesse, então, a manutenção dos empregos, né? E por conta dessa enxurrada de legislação, nós resolvemos fazer essa live. E hoje está comigo o Matheus, né? O Matheus, que também é advogado e é gerente de RH no sistema SESI, SENAI, IEL, FIEG. E ele está aqui conosco. Matheus, fala um pouquinho como que está o cenário do RH nesse turbilhão aí que a gente se encontra, que é a pandemia. Doutora Lorena, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham, empresários, gestores, profissionais de RH, colaboradores aqui da federação. Muito obrigado aí pelo convite, doutor, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante e temas que a gente pensou, né, não são todos, mas aqueles mais importantes, que não só representam uma retrospectiva daquilo que aconteceu em 2021, mas seguramente, doutora, serão temas que estarão presentes nas discussões de 2022, né? E aí é importante a gente chamar um pouquinho, a gente fala muito da legislação, da relação trabalhista em si, mas ressaltar o papel, o quanto a gestão de pessoas, o quanto o RH, o quanto o DP, como vocês preferirem chamar, é importante nesse processo de recepção daquilo que vem de novo, daquilo que vem de alteração na legislação do trabalho e aplicação disso nas nossas práticas organizacionais, no dia a dia da empresa, no dia a dia do nosso empreendimento. Sempre foi o papel de RH, desde o início, quando ele começou a existir, o chamado DP, Departamento Pessoal, sempre foi o papel fazer essa conciliação entre capital e trabalho, ou seja, entre os interesses corporativos, a atividade empresarial e a mão de obra. A gente sabe que isso foi se desenvolvendo e evoluindo com o decorrer do tempo, quando antes a gente tinha
essa relação de trabalho basicamente administrada ali na atividade de pagar o salário em troca da mão de obra, né? A própria origem da palavra salário, ela vem disso, essa troca, né? Você vende a mão de obra para o exercício da atividade. E aí a gente foi desenvolvendo isso e foi percebendo que isso, a gestão de RH, ela é algo muito maior do que isso. Ela visa essa gestão, de fato, dessa relação de trabalho e principalmente fatores comportamentais, psicológicos desse colaborador dentro da organização. E por que eu chamo a atenção nesse sentido? Hoje a gente está em uma evolução onde a gente fala, de fato, de gestão estratégica de pessoas. Por quê? Continua sendo esse desafio a gente conciliar toda essa burocracia da legislação, todas essas obrigações trabalhistas que precisam ser cumpridas, com uma gestão de fato humanizada e estratégica da força de trabalho dentro das nossas organizações. E se a gente olhar dos departamentos das nossas respectivas empresas, o mais importante, o mais estratégico é o RH. E não é à toa, é porque é a partir daí que a gente faz a gestão, digamos, daquilo que a gente tem de mais valoroso nas organizações, que é a mão de obra de pessoas. E quando a gente pensa em todas essas alterações legislativas que vieram e que estão vindo, a gente percebe, doutora, que é um movimento, que é um movimento da legislação de se atualizar e se adequar às práticas organizacionais. Vamos dizer que houve um descompasso entre a evolução da legislação, e a reforma trabalhista de 2017 foi um exemplo disso. Havia um descompasso entre a evolução das relações de trabalho que aconteciam dentro das empresas e aquilo que estava previsto na legislação. Então, esse é o grande desafio, é a gente fazer essa conciliação. E eu chamo a atenção para vocês, porque quando a gente olha para a gestão de pessoas, a gente pode minimizar os impactos que as alterações legislativas elas têm nas empresas. A gente vai falar um pouquinho lá sobre os honorários de sucumbência, que houve uma alteração mais lá na frente, mas isso é um exemplo de o quanto uma gestão mais estratégica, sistematizada das nossas pessoas dentro da organização, pode tornar menos impactante essas mudanças legislativas e a judicialização desses assuntos no nosso dia a dia. Nós temos empresas que têm um volume muito alto de reclamações trabalhistas e outros que têm um volume menor. Qual que é a diferença entre elas? Retirando aquelas que são descumpridoras da legislação trabalhista, mas a gente tem muita percepção do empregado da insatisfação dele, de alguma necessidade que ele tem de litigar, ou seja, de atuar contra a organização. E às vezes essa percepção a gente pode resolver ela, a gente pode tratar fazendo o que a gente chama de uma correta gestão de clima organizacional. Isso é muito importante, isso está muito correlacionado. Então, eu chamo a atenção de todos que estão aqui conosco, empresários, analistas, profissionais de RH, para a gente ter esse foco, a gente fazer essa conciliação entre aquilo que está previsto na legislação e a nossa prática, a nossa rotina do dia a dia. E esse é o grande papel da gestão de pessoas, esse é o grande papel do RH. Importantes legislações, alterações tiveram principalmente com a pandemia, algumas delas vão ficar, como a gente vai falar um pouquinho do trabalho home office, né, doutora? Mas é importante que a gente sempre tenha em mente que essas alterações legislativas, a gente tem uma grande responsabilidade, profissionais de RH, uma grande responsabilidade de fazer isso ser um pouco mais harmonioso e mais leve dentro das nossas organizações. É o que a gente vai falando um pouquinho aí com esses tópicos que a gente escolheu, né, doutora? Perfeito, Matheus. E, assim, eu estava falando com o Matheus ontem, eu falei, Matheus, é muita matéria, muitas novidades, são muitas novidades, né? Então, como que a gente montou essa live, esse nosso encontro? Os principais temas, né? Porque a gente só tem uma horinha. Então, nós vamos passar pelos principais temas, talvez até mesmo os mais recentes, para a gente debater um pouquinho e encarar esse assunto dentro do RH. Bruno, pode passar a apresentação. O primeiro tema, pessoal, é o Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Né? Olha que nomão, né? O que é isso daí? Ele chegou por meio de um decreto, o 10.854 de 2021 deste ano, lá em novembro, agora, no mês passado. Esse decreto, ele compilou, ele simplificou mais de 1.000 normas, entre decreto, portaria, instruções normativas.
essa reunião foi compilada em 15 normas, ou seja, de 1.000 normas passaram-se para 15 normas, né? Então, esse decreto, quando você pega ele para ler, ele é extremamente extenso, ele trata de algumas normas trabalhistas, ele aborda questões de fiscalização, questões de saúde, segurança do trabalho, jornada, vale transporte, né? Exatamente porque nós sabemos que os empresários, para conduzir a sua indústria, ele tem que manter a obrigação de acompanhar uma proliferação de normas. Não basta só a CLT, nós temos no direito do trabalho normas autônomas, né? Que muitas vezes elas são redundantes, elas se repetem, né? Por exemplo, o empresário, para ele acompanhar a questão de registro de ponto, ele tinha que acompanhar mais de 10 portarias, né? Olha o trabalho do advogado, olha o trabalho do RH, olha o trabalho do empresário, né? Então, assim, outras 12 portarias, mais 12 tratavam de emissão, registro de carteira de trabalho, então era uma quantidade enorme, e ainda é, de portarias, de regulamentos, né? Então, esse decreto, ele compilou essas normas, além disso, ele instituiu um programinha que ele vai ser permanente, no intuito de sempre tentar simplificar, desburocratizar, que é a palavra mágica, né? As relações do trabalho. Mas o que acontece? Esse decreto, ele está sendo questionado. Por quê? A constitucionalidade, ele é ou não constitucional? Então, o que acontece no direito do trabalho? Às vezes aparece uma norma que você fala, nossa, que legal, ela vai trazer ali, vai acabar com um impasse, uma dúvida. Mas aí começam-se, então, as indagações. Será que ele é constitucional? E esse decreto, por si, o que tem que se falado, o que tem se visto, é que como ele inovou, e um decreto ele não pode inovar, ele só pode regular, pontos ali serão questionados. Mas, tirando isso, vamos analisar uns pontos mais importantes e polêmicos, né? Bruno, pode passar para o ladinho desse marco regulatório. Inicialmente, vamos falar, então, sobre controle de jornada, né? Além do vale transporte e da fiscalização, que tiveram ali suas alterações. Pode passar a apresentação para o lado. A questão do controle de jornada, ela vem nesse marco legal no artigo 31, né? Ele dispõe o que é permitido, o que é proibido na marcação da jornada, mas, ao mesmo tempo, ele é contraditório. Por quê? Por um lado, ele permite uma marcação automática do ponto, com um horário pré-determinado, ele não permite mais. Mas, por outro lado, ele autoriza a pré-sinalização do intervalo, e ele autoriza o ponto por exceção, que é aquele controle de jornada onde vai ser assinalado a exceção da jornada, né? O que a gente trabalhava muito por meio de convenção ou acordo coletivo. Então, eu vou solicitar mais uma ajudinha aqui do Matheus para ele falar como que essa questão do marco regulatório, no que se refere a controle de jornada, vale transporte e até mesmo a fiscalização do regulamento trabalhista, apesar de ser tão recente esse marco regulatório, como que isso, qual que foi o reflexo no RH, Matheus? Doutor, é interessante o assunto, porque, como você mesmo falou, né, o nome ele é até grande, às vezes ele pode até assustar, né, mas o que a gente percebe é que nada mais foi que uma consolidação de muitas normas e muitos instrumentos que estavam esparsos e foram consolidados em um só, salvo algumas situações em que houve alguma inovação e é onde entra a questão desse questionamento, né? Se ele é legal ou não, alguns pontos ali, se é constitucional ou não, porque inovou, trouxe algumas normas. Quando a gente olha para o controle de jornada, esses mesmos assuntos que estão tratados dentro do fundo, eles já existiam, até em jurisprudência ou em normativos mais esparsos, e ele ele consolidou isso tudo dentro desse dispositivo, que nesse caso é o artigo 31. O que é muito importante aqui, as áreas de RH ficarem atentas, é que esse decreto ele possibilitou o uso de meios alternativos, como já tinham em outras portarias, meios eletrônicos e formas informatizadas de se controlar a jornada, mas colocou alguns entraves. A gente já tinha esse permissivo de que é possível deixar o intervalo intrajornada pré-assinalado, mas as marcações de entrada e saída, elas precisam contar exatamente com aquilo, com o horário de entrada e saída do empregado e conforme o registro próprio. Um ponto de atenção aqui são as alterações manuais no ponto eletrônico.
os ajustes no ponto eletrônico, que na maioria das vezes os sistemas eles permitem que isso seja feito. O cuidado que se precisa ter na gestão da jornada desse colaborador e nessas particularidades é ter evidências de que, caso haja necessidade de algum ajuste manual do sistema, isso seja previamente controlado e registrado com o próprio colaborador. Conte com a concordância do colaborador. E a gente sabe que na operação, na gestão desse ponto, é necessário alguns ajustes, às vezes por esquecimento do colaborador, ele não registra o ponto e isso acaba gerando uma inconsistência, mas é importante que a gente tenha isso registrado. Essas alterações de ponto, essas alterações pontuais que seja necessário que sejam feitas pelo empregador, que elas sejam pontuadas. Interessante a gente pontuar também o controle de jornada por exceção, né? Talvez se nem todos saibam aqui, isso já tinha sido admitido, né, doutora Lorena, em jurisprudência, a possibilidade de se adotar o controle de jornada por exceção, e ele nada mais é que o seguinte: olha, você não precisa registrar o seu ponto, se você estiver cumprindo o seu horário convencional, você só registra quando tiver alguma alteração na sua jornada. Se você fizer hora extra, se você chegar mais cedo, sair mais tarde, aí sim você registra. Caso contrário, será presumida o cumprimento da sua jornada regular de trabalho. Então, é algo que esse decreto já trouxe, mas é preciso que a gente tenha muita cautela na utilização, porque ainda assim pode ser questionado. É importante a regulamentação por acordo coletivo, sempre mais seguro, e olhando especificamente naquilo que é proibido e permitido nessa gestão eletrônica do ponto, toda alteração que se fizer, principalmente por parte do empregador, que isso fique registrado dentro do ponto. Olha, fiz um ajuste na jornada do colaborador, no horário de entrada dele, onde que está a evidência, onde que está o registro que o colaborador, de fato, trabalhou nesse horário, chegou nesse horário ou saiu em determinado horário. É importante sempre informação documentada, porque a gente não sabe qual será o direcionamento daqui para frente diante dessa consolidação desse decreto. Então, é importante sempre, não tem muita inovação, como a gente falou, mas é importante que a gente reitere essas medidas de segurança em relação ao empregador. Falando do Vale Transporte, ficou algo interessante, que ele colocou o seguinte, o decreto. Ele colocou que o Vale Transporte, ele não deve ser utilizado para o transporte particular coletivo, e aqui isso nada mais é que esses aplicativos, Uber, 99 Pop, enfim, outros aplicativos que são utilizados, ou o transporte público individual. Então, ele referenciou isso no sentido de que o Vale Transporte não é destinado, o empregador não pode subsidiar esse tipo de transporte para o colaborador, salvo em uma possibilidade: na indisponibilidade do sistema público coletivo de transporte ou na insuficiência de Vale Transporte para esse uso. Aí o que pode acontecer? E isso o decreto tratou diretamente. O empregado pode se utilizar desses meios, como, por exemplo, o Uber, que é o mais conhecido por todos, e ele vai ser ressarcido dessa despesa, pode ser ressarcido, inclusive, dentro da sua própria folha de pagamento. Mas há uma exceção, é somente nessas hipóteses. Então, é algo que ele trouxe expressamente nesse sentido, que é importante que a gente tenha um ponto de atenção nesse sentido. Em relação à fiscalização, talvez é outro ponto que será bastante discutido mais adiante, que esse decreto ele restringiu para os auditores fiscais do Ministério do Trabalho a atividade de fiscalização. E isso já gerou um certo desconforto em órgãos como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que na maioria das vezes também participava e agia nesse processo de fiscalização e cumprimento das normas trabalhistas. Então, hoje esse decreto está prevendo que isso é uma atividade privativa dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, e mais ainda, trouxe uma segurança jurídica um pouquinho maior, que essa fiscalização, ela só pode se dar com fundamento em dispositivos legais ou infralegais. Ou seja, doutrina, jurisprudência, manuais, notas técnicas e outros documentos emitidos por órgãos não podem ser subsídios para uma fiscalização e eventual imposição de penalidade. Talvez esse é um ponto que traga mais segurança, doutora Lorena, para os empregadores, nesse sentido. Restringiu não é a boa palavra, mas trouxe mais segurança nesse âmbito da fiscalização. Então, são pontos interessantes que esse marco trouxe, mas que na maioria das vezes a gente vê que já são normas já existentes ou estavam em jurisprudência, mas que ele trouxe consolidado nesse decreto. Orientação, antes para a gente passar para o novo assunto, doutora, que leiam
os profissionais de RH façam uma leitura desse decreto. Ele não é de linguagem difícil, mas ele pode, ali nesses 188 artigos que ele previu, ele pode situar melhor a gente em relação àquilo que deve ser ajustado ou não. Um ponto importante que a gente não vai falar porque não vai dar tempo, mas é em relação ao vale alimentação. Importante que as empresas fiquem atentas. Inclusive, a legalidade está sendo questionada, porque o PAT ele foi instituído por lei e agora tem alguma nova regulamentação por esse decreto. Mas é importante que a gente faça uma leitura, esses profissionais façam uma leitura e uma interpretação nesse sentido, até mesmo para revisar essas normas que já existem. Ele não é de difícil leitura, rapidinho aí a gente pode ir acompanhando, tá certo? Perfeito, Matheus. Sempre importante o RH ou mesmo uma pessoa que quer se localizar, né? Você vai colocar sempre no Google o nome da lei e a palavra Planalto na frente, que você vai conseguir ali buscar o documento oficial. É um documento extremamente importante para os advogados, para o RH, apesar de ter essas questões que podem ser tidas como inconstitucionais, né, Matheus? Ele é um manual, eu entendo. A priori, ele está sendo como um manual, porque tem muitos pontos positivos nele, sendo, então, de extrema importância esse marco regulatório para todas as empresas, né? Um outro ponto que nós vamos falar agora é a questão do afastamento das gestantes, né, pessoal? O afastamento das gestantes é assim, aqui na federação nós recebemos praticamente consultas sobre esse tema diariamente. O que aconteceu? Vamos lá. Maio de 2021 foi proferida a Lei 14.151, ou seja, desde maio nós estamos com essa situação. A lei, pode passar, Bruno? Eu trouxe até a lei para vocês verem, pessoal. A lei é essa, artigo 1º e artigo 2º. Ou seja, uma lei tão pequenininha que tá causando aí tantas dúvidas, né? E falando a grosso modo, esse rebuliço no nosso cenário trabalhista, né? O que a lei determina? Exatamente que, durante a emergência de saúde pública, de importância nacional, decorrente do coronavírus, a empregada deverá permanecer afastada das atividades presenciais, sem prejuízo de sua remuneração. A empregada afastada ficará à disposição em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A lei é pequenininha, mas trouxe vários questionamentos. Primeiro, o que é esse tal de estado de emergência de saúde pública? Porque a gente já tinha se identificado com o estado de calamidade pública, que foi finalizado em dezembro, né, do ano passado. E aí? Aí vem a lei ali em maio e fala do estado de emergência. Bom, o estado de emergência, ele é oriundo da portaria 188/2020, né, que foi declarado pelo Ministério da Saúde, e o mais importante, ele não tem prazo final, ele tem prazo indeterminado. Então, essa lei do afastamento da gestante é uma lei que tem muitos projetos de lei tentando barrá-la ou reformá-la. É uma lei que ela não tem prazo determinado, é um prazo indeterminado, porque nós não sabemos o final desse estado de emergência de saúde pública, né? E aí? Os questionamentos frequentes são, né, Matheus? O empregador é obrigado a afastar a gestante? Sim, é lei, foi determinado. Está gestante, ela não pode trabalhar de forma presencial. Outro questionamento, e se o empregador falar, não, eu não quero, eu não vou afastar a minha gestante, o que pode ocasionar, né? É um risco muito grande para o empresário, porque se essa funcionária gestante fica contaminada pela Covid, acontece algo mais grave com a gestação dela, com certeza o empresário vai ser penalizado. É possível também que a própria gestante entre com ação rescisória indireta, aquela ação indireta, rescisão indireta, ela entra e mostra que o empregador ele está trabalhando de forma ilegal. Bruno, quando você vê algum microfoninho aberto, você fecha para a gente, tá? Então, ela vai mostrar que ela está trabalhando de forma ilegal e ela vai conseguir ser como se fosse demitida por justa causa. Vai levantar FGTS, INSS, multa, né? E ainda pode receber aí uma indenização esse empregador, né? E além disso, a grande questão é que, e se a empregada falar, não, eu quero trabalhar? Muitos me ligaram, Lorena, a minha funcionária está comigo há anos, ela está vendo o tanto que eu preciso dela, ela quer trabalhar.
Pode. Ela pode assinar um acordinho aqui comigo falando que ela quer trabalhar? A lei, ela é curta e grossa. Então, o entendimento é que não, né? Por quê? Porque a lei está protegendo o bebê, o feto, né? Então, assim, o direito do nascituro é irrenunciável. Então, assim, esse é o cenário que nós temos, né? Além disso, outras questões, né, Matheus? E a empregada vacinada? Gestante vacinada pode voltar? Responde essa para a gente. Lorena, e são questionamentos que a gente recebe diariamente, e o que a gente viu, como você mesmo falou, a lei foi muito objetiva e direta no trato. Ela não tratou das particularidades. Como, por exemplo, a empregada gestante que está vacinada. Ela pode trabalhar? Não, também não. Mas quando a gente fala trabalhar, é trabalhar presencialmente. Porque aí, quando a gente vai falando de toda essa implicação, o empregador pode pensar o seguinte, mas aí, o que a gente faz, então, com essa gestante? Por exemplo, doutora Lorena, uma gestante que é técnica em segurança do trabalho e ela trabalha, por exemplo, no chão de fábrica. Como que ela vai fazer essa atividade remotamente? Então, nos parece razoável que a gente faça isso também diante dessa previsão legal e na impossibilidade, em se tratando de atividades incompatíveis com o trabalho remoto, é uma sugestão, uma possibilidade que pode ser analisada também, inclusive de alteração da função temporária dessa colaboradora para que ela possa desempenhar outras atividades em trabalho remoto. Porque a gente vê que essa é a única alternativa. A empregada vacinada, não importa, ela precisa continuar estando afastada do trabalho presencial. Se ela quiser, isso também não é seguro, né? Como você mesmo falou, não é seguro celebrar esse acordo individual para que ela trabalhe presencialmente. Então, a gente tem ferramentas restritas, e essa poderia ser uma das sugestões, como, por exemplo, já foi tratado isso como a alteração temporária da função desse colaborador, para que ela faça, dessa colaboradora, para que ela faça outras atividades que sejam compatíveis com o trabalho remoto. A lei também ela falou de empregada, né? E aí vem alguns questionamentos. Mas e o RPA, e o prestador de serviço? E o estagiário? A lei também se aplica a eles? Se a gente for olhar no pé da letra, não. Então, o que é um contrassenso, porque a ideia é preservar a vida tanto da gestante quanto do seu feto. E quanto a isso não tem diferenciação. Então, qual que seria o meio mais razoável? Qual que seria a decisão mais razoável do empregador, olhando também para esse lado da relação humana? Seria viabilizar também esses afastamentos desses profissionais. Mas é como eu falei, a gente pode buscar outras alternativas, como o exercício de outras funções, e aí é uma decisão da organização, da empresa em si, para que esse período de afastamento ele seja otimizado. E, de fato, a gente não sofra com grandes impactos na ausência do trabalho dessa empregada gestante, desse colaborador gestante. Essa lei, né, doutora Lorena, ela pode estar prestes a ser modificada ou flexibilizada, como, por exemplo, em relação à vacinação, mas, no momento, o que a gente precisa fazer é cumprir estritamente o que está previsto, que é afastar esses profissionais do trabalho presencial. Existem algumas questões que a gente até estava conversando ontem, que é a judicialização desse assunto. Algumas empresas ajuizando ações individuais, buscando, inclusive, que a União pague os salários dessa empregada gestante enquanto ela está afastada e impossibilitada de exercer o seu trabalho. Porém, são ações pontuais, né, doutora Lorena, que não tem uma repercussão geral e depende da análise de viabilidade de cada organização, não é isso? Exatamente. O que nós estamos vendo é que existem alguns julgados de ações que foram julgadas procedentes, né? A empresa, ela entra contra o INSS e consegue que quem arque com o custo dessa empregada gestante afastada seja, por exemplo, o INSS. Mas, para tanto, a empresa precisa judicializar, precisa arcar com esse custo, né? E eu vejo que essa questão da judicialização seria em último caso, né? Realmente, se a empresa não tem porque fica oneroso para a empresa, a empregada gestante ela não consegue realmente cumprir a função, ou você não conseguiu fazer um acordo com ela para alterar a função dela de forma temporária, que eu vejo que é bem plausível isso, né? E aí, então, a empresa ela pode procurar o seu advogado, o seu corpo jurídico, para tentar entrar com essas ações. Então, é um assunto polêmico, não tem fim ainda, né? Porque a emergência de saúde pública, esse estado de emergência de saúde pública, não tem um prazo final aí, né? Bruno, vamos para o próximo tema? Pode passar para o ladinho. LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, a LGPD, por que ela está aqui no nosso curso? Ela é recente? Não, ela é de 2018. Porém,
A entrada em vigor dela, né, o prazo de vacatio legis que a gente fala, ele foi várias vezes postergado. A entrada dele foi várias vezes, a entrada da lei, ela foi várias vezes assim freada, né? Então, ela realmente teve a vigência dela, o início da vigência dela, o ano passado, em setembro. Mas a lei, ela trouxe um ponto bem especial, que é a questão das sanções administrativas, né? O corpo da lei descreve que as sanções administrativas iriam começar a ser cobradas, aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em agosto de 2021. Então, o que a gente viu? Nós percebemos que em agosto houve uma certa correria, né? As empresas, então, apesar da lei estar ali prontinha em 2018, apenas esse ano, quase 3 anos depois, que ela foi atrás de um corpo jurídico para colocar a sua empresa em conformidade, né? Por quê? Porque as multas, pode passar para o lado, Bruno, as multas, as sanções que estão descritas no corpo da lei, elas variam, desde a advertência até multa simples que dá 2% do faturamento da empresa jurídica. E aí a lei, ela traz um limite de 50 milhões, todo mundo assusta, né? Obviamente, se uma empresa realmente ela tiver um faturamento muito alto para chegar nesse limite. Pode passar para o ladinho. Aqui, essa é a tela das sanções administrativas. Então, nós temos o artigo 52, que traz as sanções administrativas, que mostra que vai desde a advertência, a multa, até mesmo suspensão da atividade. Pode passar. Mas o importante que eu sempre falo, pode passar novamente, é o seguinte: a lei, a LGPD, ela traz que as sanções administrativas, elas podem, quando elas forem ser aplicadas, primeiro que a empresa vai ter direito à defesa. Pode passar para o lado, Bruno. A empresa vai ter direito à defesa e, olha só, vai ser analisado a boa-fé da empresa, vai ser analisado a reincidência da falta grave ali de um vazamento de dado, pode passar para o lado. E, além disso, vai ser analisado se a empresa, olha que legal, inciso 8º, adotou mecanismos capazes de minimizar o dano desse dado vazado, se a empresa adotou boas práticas de governança, ou seja, tudo isso vai ser verificado. A boa-fé da empresa, a empresa realmente foi atrás, ela correu atrás para implementar a LGPD. E uma última observação que eu faço antes de passar para o Matheus, e a mesma observação que o Matheus fez sobre o marco regulatório. É uma lei boa de trabalhar, é uma lei boa de estudar. Então, o que você deve fazer? RH, advogados, empresários. Imprime a legislação, encaderna ela e vai estudando. O artigo 5º dela, pessoal, ela traz conceitos. Então, assim, ela traz exatamente quem que é cada agente dentro da lei. Então, assim, é uma lei fácil de trabalhar, a conformidade tem que estar aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está, nesse momento, trazendo muitos materiais para as empresas. Basta vocês digitarem no Google mesmo, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vocês serão encaminhados para o site oficial deles. E lá existem inúmeros manuais que vão direcionar como que vocês vão implementar a LGPD na empresa de vocês. Por quê? É lei e é obrigado. Eu não quero implementar. É uma lei e você é obrigado a implementar. E mais uma vez, o RH, ele chega como protagonista. Por quê? É onde estão a maioria dos dados, né, Matheus? Dos empregados estão ali. Então, como que está a questão da LGPD e o RH, Matheus? É importante ressaltar, Lorena, que o protagonismo do RH ele é em 2 vezes. Primeiro, como responsável, como puxador, como condutor da capacitação de todos os colaboradores, de todo o quadro da organização em relação ao assunto, em relação à LGPD. E em segundo ponto, porque de fato, talvez é uma das áreas que mais lidam com dados pessoais e que nesse caso são dos colaboradores. Vale a gente destacar que a LGPD, ela não está dentro da relação trabalhista, mas a relação trabalhista também compreende essa proteção, mas ela visa proteger os dados pessoais de todo e qualquer cidadão, e quem está obrigado a observar, a seguir a LGPD, são pessoas jurídicas.
que exerce atividade econômica, atividade comercial. Então, todos nós estamos sujeitos, a própria área de RH precisará se adequar, mas não somente ela. Todas as áreas de uma organização, principalmente, eu vou mencionar aqui para vocês, só como exemplo, a área comercial, que relaciona, que obtém dados de clientes e que muitas vezes trata, e quando a gente fala tratar esses dados, é armazenar, divulgar e utilizá-los para a operação da organização. Então, e é curioso, doutora Lorena, que esses dias, há poucos, cerca de 2 ou 3 meses, em uma reunião, a gente conversando, haviam empresas que não sabiam ainda o que era o LGPD e que não estavam com esse processo de implantação em curso nas suas organizações. Então, esse é um ponto de alerta para aquelas organizações, empresas que ainda não se alertaram nesse ponto, busquem uma consultoria especializada, porque é um processo extenso, de levantamento de todos os dados que são tratados e adequação desses processos a essa nova legislação. Procurem uma consultoria para adequar todas essas atividades. E a lei fala muito em treinamento, em divulgação, em conscientização das formas em que esses dados devem ser operadas dentro da empresa. E dentro do RH não é diferente. Como a gente lida com dados pessoais, e aí é importante até ressaltar que a lei, doutor, ela diferencia, ela cria 2 grandes grupos de dados, né? São os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. E esses dados, eles têm uma tratativa um pouco mais diferente. Os sensíveis, eles são, como o próprio nome diz, eles têm um cuidado maior, uma cautela maior, que são aqueles ligados, por exemplo, à origem racial, étnica, nacionalidade, orientação sexual, dados genéticos, dados biométricos, são dados mais complexos e que recebem um tratamento especial. E aqueles dados pessoais, que são os dados comuns, como nome, CPF, data de nascimento. É importante que se tenha uma política, de fato, de tratamento de dados dentro da organização. Olhando para o RH, vamos pensar no primeiro ponto, no ponto de entrada, o recrutamento e seleção. As informações que nós exigimos desses candidatos durante o processo de recrutamento e seleção, elas são realmente necessárias para aquela atividade, para aquele processo? A lei ela fala em três pilares importantes que a gente sempre pode adotar para raciocinar e verificar se está sendo coerente a exigência desses dados. Que é a finalidade, para que eu quero esses dados, a necessidade, por que eu preciso desses dados, e a adequação. É adequado, é coerente eu exigir esses dados para a atividade que eu preciso? Então, é importante a gente pensar sempre nesses 3 pilares no momento de exigir. Por exemplo, será que eu realmente preciso saber quantos filhos um colaborador tem no processo de seleção? Depende. Depende do cargo, depende da vaga, depende da necessidade que esse colaborador tem, por exemplo, desse candidato de viajar. Será que eu preciso saber a origem racial e étnica dele? Será que eu preciso saber a orientação sexual desse colaborador? Então, é importante que a gente faça esse exercício, de fato, ele é um processo, ele é uma consultoria, para a gente mapear e remodelar as nossas atividades e a nossa operação dentro do RH. E pensem numa informação importante, a LGPD, ela traz muita previsão de tratamento desses dados. Então, talvez é um momento, doutora, para que a gestão de pessoas, o RH e a organização invista em uma maior digitalização e informatização dos seus processos, porque isso significa maior controle e maior monitoramento desses dados. Lembrem que a lei ela prevê várias justificativas para que a gente exija os dados, e uma delas são as justificativas legais. Por exemplo, num processo de admissão, eu preciso exigir CPF, PIS, data de nascimento, dados bancários, para que eu possa fazer o pagamento desse empregado. Então, a gente tem alguns respaldos que nos garante a exigência de algumas informações, mas vocês vão perceber nesse exercício que outras são dispensáveis, e elas não precisam ser tratadas da forma em que a gente trata hoje. Muito importante falar também de consentimento. O tratamento de dados, a LGPD, ela fala disso, de consentimento. Sempre a utilização desses dados, ela deve estar precedida de uma prévia autorização do titular desses dados. Então, invistam sempre em informação, em notificação desse colaborador, por que eu estou exigindo esse dado, e, inclusive, se possível, prever uma temporalidade de retenção desses dados, porque a lei ela fala disso também. O tempo que esses dados, que determinados dados, eles devem ser armazenados. Então, eu estou falando aqui de muitos tópicos, muitos pontos, para vocês entenderem o quanto complexo é a LGPD, mas depois que você sistematiza, mapeia toda essa atividade,
isso passa a ser uma cultura nova da organização, um novo modelo de tratar os dados e vai garantir mais segurança para todos. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem como detentores de dados pessoais de colaboradores. Então, vai ser importante, é um foco. Aquela empresa que ainda não se adequou, precisa se adequar. Invista em um mapeamento desses processos e também no treinamento e na capacitação desses profissionais e de todos que lidam com dados, para que a gente faça essa observância estrita à legislação. Lembrando que as penalidades, inclusive, já estão vigentes, né, doutora? Então, o processo de recurso. As penalidades estão vigentes, mas o que a gente percebe é que a autoridade ela não começou a multar ainda. Ela está dando um fôlego para as empresas, então ela está disparando materiais ali de forma praticamente semanal no site, né, institucional dela. É importante sempre ressaltar os princípios, como o Matheus falou, e o principal, que, além dos três que ele trouxe, é o princípio da transparência. Você tem que falar para o seu funcionário por que você está pegando esse dado. Não existe mais aquela... Não, ele sabe por que eu estou pegando. Não, tem que ser claro, tem que ser objetivo, ele tem que saber, né? Então, assim, a LGPD é extensa, mas ela não é impossível de trabalhar. E eu vejo que ela envolve os funcionários, né? A partir do momento que você começa a fazer o mapeamento de dados, criando as rotinas seguras, que vai desde o porteiro até a presidência, todo mundo se envolve e eles começam a entender o cuidado e o zelo que tem que ter com o dado do próximo, né? Então, é um assunto, assim, que eu acho que é um assunto apaixonante, né? E assim, o empregador, ele é o controlador. O controlador, ele tem obrigações e ele tem responsabilidades, né? Então, o empregador que está alheio à LGPD, ele tem que se atirar e falar, não, peraí, eu estou lá na lei, meu nome está lá na lei, eu preciso trabalhar em conformidade. Pode passar para o lado, Bruno, vamos para o próximo tema. Covid-19 como doença ocupacional, né? Esse tema não é recente, até porque nós estamos no segundo ano da pandemia, né? Mas ele continua sendo pontual, porque a pandemia não acabou, né? Então, o ano passado, houveram várias discussões. E aí, esse funcionário que está com Covid-19, que pegou o vírus, o coronavírus, ele tem uma doença ocupacional? Então, houveram, assim, um grande rebuliço sobre isso, porque se você caracteriza uma doença ocupacional, se você localiza, se essa patologia ela é caracterizada como doença ocupacional, é complicado. O empregado vai ter direito à indenização material, pelos gastos dos remédios, internações, moral, ele vai ter direito à estabilidade, né? Ele pode ter direito até mesmo de uma fixação de uma pensão vitalícia. Então, assim, quando a gente fala para o empresário, doença ocupacional, acidente de trabalho, é algo que arrepia. Isso é fato, né? Tem casos aí de acidente de trabalho, doenças ocupacionais que quebram uma empresa, falando a grosso modo. Aí a jurisprudência foi caminhando. E ela caminhou no sentido de que, para ser a Covid-19 reconhecida como doença ocupacional, é necessário verificar o nexo causal. Ou seja, tem que verificar realmente de forma clara se esse funcionário ele adquiriu a Covid-19 no desempenho das suas atividades profissionais, né? Essa infecção veio dentro da empresa. Eu trouxe aqui, pode passar, Bruno, um caso prático para elucidar para vocês, né? Vou ler para vocês rapidamente. Trata-se de uma ação trabalhista que tem como reclamante o espólio de um trabalhador, ou seja, o trabalhador morreu, a esposa dele entrou com uma ação, né, em face de uma fábrica de cigarros. O obreiro havia contraído Covid-19. Morreu por complicações da doença, algo extremamente frequente, infelizmente, na nossa sociedade, né? Então, a família, ela pleiteou no processo o pagamento de indenização por dano moral, material, pensão, né? Porque ela tentou buscar ali a equiparação da Covid-19 como doença profissional. Mas, por unanimidade, os magistrados do TRT2, salvo engano, acho que é São Paulo, negaram provimento a pedido dos autores, mantendo assim a decisão de primeiro grau. Eles entenderam, atenção, que não havia sido comprovado a existência do nexo causal entre a doença que vitimou o empregado e a atividade desenvolvida na empresa. Pode passar para o lado, Bruno. E aqui eu coloquei, né,
os elementos dos autos não foram suficientes para caracterizar a doença como eminentemente laboral, ou seja, não houve certeza de que a doença que acometeu o empregado veio exatamente da sua atividade, né? Então, assim, esse caso, ele é extremamente comum, mas nós também tivemos casos em que foi comprovado o nexo causal. Olha que complicado. Ao mesmo tempo, a gente fala, não é uma patologia que vem do trabalho, mas nós tivemos alguns casos que sim. Então, o que acontece? A Covid-19 é ou não é uma patologia do direito do trabalho? Depende. E, para tanto, é tão importante a empresa ser resguardada por um advogado e pelo seu RH. Por quê? O Matheus vai trazer aqui para a gente agora. O que o RH ele pode fazer para que essa patologia não seja identificada como doença do trabalho, Matheus? Doutora, a gente sabe muito bem, a gente que está no meio jurídico, né? Desde o início da pandemia, os primeiros litígios que envolveram essa situação, principalmente pedidos de reconhecimento da Covid como doença ocupacional, acidente de trabalho, a primeira requisição da autoridade, seja do agente fiscalizador, Ministério Público, do próprio auditor ou do próprio magistrado em um processo judicial, é solicitar que a empresa apresente nos autos e comprove a adoção das medidas preventivas e de enfrentamento à Covid no ambiente de trabalho. Isso não é injustificado. Por quê? A situação do depende, né, que foi mencionado por você, está diretamente ligado a isso. O quanto a empresa, o quanto a organização, ela investiu nessas medidas de prevenção e também de conscientização, de orientação e de treinamento desses colaboradores em relação às práticas de enfrentamento à Covid. Se a empresa consegue evidenciar, e não é só evidenciar isso no papel, é de fato converter isso para práticas rotineiras no dia a dia na operação da organização da empresa. Se a empresa consegue evidenciar que ela adotou todas as medidas necessárias e possíveis para prevenir o contágio da Covid dentro do ambiente de trabalho, esse vai ser o fator decisório que vai determinar se a Covid foi considerada, no caso em específico, doença ocupacional ou não. Pode ser que a gente tenha uma tendência de relaxamento dessas medidas restritivas de prevenção no ambiente de trabalho, mas isso é uma falsa ideia. É importante a gente chamar o empregador, a atenção do empregador nesse sentido, para que não relaxem, não se sintam confortáveis com o relaxamento dessas medidas de prevenção. É muito importante a gente continuar exigindo, reiterando o uso de máscara de proteção facial, os distanciamentos, os protocolos de higienização e de desinfecção dos ambientes, porque esse conjunto de ações e medidas vão ser determinantes na segurança jurídica que o empregador terá para o não reconhecimento da Covid como acidente de trabalho, como doença ocupacional. Por quê? Já se sabe que é quase que impossível rastrear a forma de contágio que determinado indivíduo, aonde que esse indivíduo se contagiou pela Covid, porque ela está presente em todos os lugares. A gente até brinca, né? Se pudesse jogar um produto para a gente ver aonde que o vírus está ou não, ajudava demais, mas isso não é possível. Então, o que nos resta, como empregadores, como gestores de RH, como profissionais da área, é colaborar para que a adoção dessas práticas de prevenção e de enfrentamento à Covid, elas estejam sempre presentes, atualizadas e adequadas à realidade atual, porque isso continua sendo um fator determinante. Então, ratificando, a Covid é doença ocupacional? Depende do empregador, do quanto ele investiu e do quanto ele adotou em práticas de prevenção e de controle dessa pandemia no ambiente de trabalho. Então, esse é o ponto focal nesse assunto, e aí eu acredito que seja até o próximo, a gente falar sobre a vacinação, que faz parte também, com base nas orientações atuais, dessas medidas preventivas. É um assunto polêmico, é importante a gente discutir sobre ele também, né? Com certeza. E essa questão da Covid, que o Matheus estava falando, da atuação do empregador em trazer a prevenção para dentro da sua indústria, é importante a gente lembrar da portaria conjunta número 20, né, Matheus? Exatamente. Que ela foi feita pelo Ministério da Economia, proferida por eles. Essa portaria conjunta número 20, basta mais uma vez, coloca no Google, coloca Planalto, que você vai ter essa portaria. Eu vejo como um manual de segurança para o empregador. Foi muito bem feita. Ela traz ali
como que você vai fazer o controle, como que você vai fazer a mitigação dos riscos na transmissão da Covid-19 no ambiente de trabalho. Então, ela está à disposição e ela ainda está em vigência, e eu vejo que as empresas que conseguiram aplicar a portaria conjunta número 20 e, principalmente, conseguiram documentar e provar que fizeram tais mitigações, elas estão mais seguras. Algo bem importante de citar a portaria conjunta número 20. Bruno, passa para o próximo slide. E é o que o Matheus falou, vamos falar sobre a exigência do cartão da vacinação, que é um assunto extremamente polêmico, né? Que está aí em todos os grupos de WhatsApp, né? O jornal, enfim. O empregador, ele pode exigir o cartão de vacinação do seu empregado? Na recusa, ele pode demitir esse funcionário sem justa causa, ou mesmo por justa causa, né? Então, é um tema extremamente polêmico, mas o que a gente observa é que no meio jurídico já tem um posicionamento majoritário, e é exatamente o seguinte: é possível que o empregador exija que o seu funcionário apresente o cartão de vacinação. Da onde que veio isso? Mas não tem lei, mas não tem isso, como que ele pode exigir isso? Muitos argumentos são esses, né? Na realidade, o que a gente vê é uma construção de jurisprudência, uma construção de entendimentos, né? Que inicialmente começou na Justiça do Trabalho. Juízes do primeiro grau começaram a afirmar, não, você pode demitir sim. Se ele se tem vacina para a idade dele, ele não vacinou. Se ele não tem um motivo de saúde que traga essa possibilidade da não vacinação, ele pode ser demitido. A partir daí, a jurisprudência começou a ficar mais forte, até chegou no STF, nosso Supremo Tribunal. O que o STF falou? Ele considerou válida a vacina compulsória, a vacina obrigatória. E nesse ponto, eu sempre trago uma observação. Quando o STF considerou válida a vacinação compulsória, isso não quer dizer que ele considerou válida a vacinação forçada. É diferente. O empregador, ele não pode pegar o seu funcionário à força, colocar dentro do carro e levar lá no SUS para vacinar. Não é isso que o Supremo está dizendo. E o que ele diz, então, quando ele fala da vacinação compulsória, né, da vacinação obrigatória? Ele fala que é possível você trabalhar de uma forma de coerção indireta. Ou seja, a pessoa não quer vacinar, ela tem a recusa de vacinar, sem legitimidade para tanto, o empregador ele pode trabalhar com coerção indireta. E essa coerção indireta, de acordo com essa corrente, que até então é majoritária, é de que sim, você pode solicitar para ele, traga para mim o cartão vacinação. Não trouxe, dá uma advertência. Não trouxe de novo, dá outra advertência. Continua não trazendo, não trouxe nenhum atestado médico dizendo que ele não pode se vacinar, que ele tem uma alergia, algum componente da vacina. Não, dá uma suspensão, dá duas suspensão. E aí, após essa proporcionalidade da pena, da justa causa, você poderia sim trazer essa demissão por justa causa. E no meio disso, toda essa confusão, o Ministério do Trabalho e Previdência, o nosso MTE, ele publicou uma portaria, a 620, novembro, mês passado. E a portaria, ela falava assim, claramente, o empregador não pode demitir por justa causa. E nesse cenário, né, todo mundo pensou, bom, pronto. Então, agora a gente está tendo um caminho, mas não. Logo depois, o STF considerou inconstitucional essa referida portaria, né? O STF, em cautelar, ele considerou alguns parágrafos, que são esses parágrafos fatais dessa portaria, inconstitucionais. O STF entendeu razoável que o empregado não vacinado dentro de uma indústria ameaça a saúde dos outros trabalhadores. E, por isso, diante desse risco de contaminação, poderia, sim, haver uma demissão. Então, o que a gente percebe? A jurisprudência está caminhando para tanto, principalmente levando em consideração o coletivo acima do individual, né? Tanto que o Ministério Público, ele também se manifestou oficialmente por meio de uma nota técnica, a 5/2021, que diz que é possível que o empregador exija comprovante de vacinação. Então, nós temos documentos oficiais aí que trazem essa possibilidade.
Enfim, o tema é polêmico. Existem empresários que eles batem na tecla de que eles não vão sugerir, não vão exigir. Por outro lado, já existe a exigência por outras empresas, né? Mas a polêmica, ela está aí, mas o mais importante é que o empresário ele continue fornecendo máscara, álcool em gel, mesmo com o empregado vacinado. Matheus, e o IRH no meio dessas correntes aí que são totalmente contrárias? E aí a gente começa a pensar também, doutora Lorena, que eu entendo que a nota técnica do Ministério Público do Trabalho ela foi muito assertiva, no sentido de recomendar a exigência do cartão de vacinação, e aí é bom a gente pontuar que tem uma única exceção, salvo se o empregado, se o colaborador apresentar um atestado médico, onde ali reitera-se a contraindicação da vacina para a sua saúde, para o seu estado de saúde individual. É o único caso em que se recomenda abrir mão da exigência do cartão de vacinação. Mas, além disso, a nota técnica ela também recomenda e reitera que os empregados, os colaboradores sejam conscientizados e informados da importância da vacinação para o meio coletivo e para a organização de um modo geral, e que as medidas elas continuem sendo adotadas, as medidas preventivas continuem sendo adotadas. Então, vejam só o papel, mais uma vez, da gestão de pessoas para que, antes que ocorra um processo, vamos dizer, de exigência desse cartão de vacinação, trabalhe-se também a conscientização, o treinamento, a informação para esses colaboradores que, eventualmente, tenham certa resistência infundada em relação ao processo de vacinação. E outra decisão que, no nosso entendimento, também foi bastante acertada e coerente, foi a própria decisão do STF, no último dia 12 de novembro, onde ele previu o seguinte: é possível demitir? Mas precisa ser uma última alternativa, é preciso que haja um processo de análise de cada caso. E algo que a gente vem conversado. Por exemplo, será que é razoável eu demitir por justa causa um empregado que não me apresentou o cartão de vacinação, mas que ele trabalha em home office já há mais de um ano e não está comparecendo na organização para o exercício das suas atividades presenciais? Nos parece que não. Nos parece que não é uma medida razoável. Agora, um colaborador que está na linha de frente, no chão de fábrica, se relacionando com outros pares e que se recusa a assinar de forma injustificada. E ainda assim, já foi investido em treinamento, em capacitação, e ele está ciente de que o cartão de vacinação é uma exigência da empresa para que ele possa exercer suas atividades. Pode ser uma razão para uma eventual dispensa, uma rescisão do contrato de trabalho. E aí, se vai ser por justa causa ou não, vai depender também da decisão da organização e do apetite que ela Análise tem de risco. do embate. Exatamente, a análise de risco, do apetite que ela tem para assumir essa discussão no meio jurídico. Então, é um ponto muito importante. A gente já viu esse questionamento. Quando a gente começou a exigir, quando as empresas começaram a exigir, os empregados contestaram assim, mas não tem lei que nos obriga a fazer isso. Tudo bem, não tem lei, mas é uma norma da empresa. E a gente sabe muito bem que lá no artigo 482 a gente tem hipótese de dispensa por justa causa em casos de insubordinação, em casos de um empregado descumprir determinações e ordens diretas do empregador. Então vejam que tem um ponto para que a gente siga, o assunto ainda é polêmico, mas nos parece que está dentro da razoabilidade a exigência do cartão de vacinação em nome da saúde coletiva, né, em prol da saúde coletiva, principalmente no ambiente do empregador. Esses pontos que o RH precisa investir, conscientizem, mobilizem primeiro a equipe de colaboradores, treinem nesse sentido, na informação, para que depois ocorra um processo de exigência, porque isso também, em uma eventual judicialização, vai ser um fator determinante para que isso seja determinada, a decisão do empregador seja validada ou não, né? Isso, o empregador ele tem sempre que mostrar que, além dele cobrar, ele também fez uma campanha paralela mostrando o porquê de uma vacinação, como vacinar, né? Trazer para dentro da empresa informações sobre o lado positivo da vacinação, né? Para que não mostre só o lado impositivo, mas informativo também, né?
E outro ponto, né, doutora, a portaria inicial, que foi onde se intensificou a discussão, a 620 do Ministério do Trabalho, ela só não disse que que não se poderia demitir, como também considerou como discriminatória, né? E esse foi o grande ponto da discussão, ela considerou discriminatória a exigência do cartão de vacinação, até mesmo no processo de contratação. Então, foi uma problemática que impactou as organizações de um modo geral, mas que depois a gente teve aí a própria decisão do STF e a nota técnica do Ministério Público dando um subsídio, uma segurança maior para que a gente possa atuar nesse modelo de exigência do cartão. Isso, perfeito. E sempre, pessoal, a empresa tem que fazer sua gestão de risco, né? Utilizar ali a proporcionalidade para ver se realmente aquele funcionário, como o Matheus falou, se ele está trabalhando em casa, não há risco para a empresa, não há um risco coletivo, né? Então, sempre utilizar aí esse princípio da proporcionalidade e analisar o risco. Demito sem justa causa? Demito por justa causa, né? Bom, próximo tema, pessoal, é o trabalho remoto. Mais uma vez, não é novo. O trabalho remoto não é novo, mas ele é um dos protagonistas, né, nesse momento, desse cenário trazido pela Covid-19, né? O teletrabalho, eu entendo, todos nós percebemos que ele se tornou essencial para garantir até mesmo a manutenção da economia do nosso país. Por quê? Várias empresas foram obrigadas a fechar. Tivemos vários lockdowns, né? Teve que fechar. Mas é importante trazer que o trabalho remoto, ele está na CLT. Ele está lá no artigo 75. Na CLT, desculpa pessoal, lá na CLT ele traz ali as características do trabalho remoto, né? Então, assim, ele tem do artigo 75A ao 75E, ele traz as disposições do trabalho remoto, que era mais complicadinho, tinha suas regrinhas, mas aí veio a pandemia. Na pandemia, início da pandemia, em março, houve uma medida provisória, a 927, né? E essa medida provisória 927, ela foi um fôlego para os empresários, porque ela trouxe várias medidas trabalhistas para que o empresário pudesse utilizar dentro da sua indústria, para que sua empresa realmente não fechasse, não quebrasse, não houvesse aquele tanto de demissão. Um desses pontos, uma dessas medidas é o trabalho remoto. A medida provisória, ela trouxe uma flexibilização das regras do trabalho remoto, porque naquele momento de pandemia, do auge da pandemia, não dava tempo de você cumprir os prazos exigidos na CLT para você, por exemplo, sair do trabalho presencial para o remoto, né? Mas o que acontece? A medida provisória, ela não foi convertida em lei e ela teve sua vigência encerrada. Mas as empresas identificaram ali a possibilidade até mesmo de continuar trabalhando com trabalho remoto, né? Por mais que as empresas elas voltaram a ter suas atividades presenciais, muitas funções continuaram no trabalho remoto, né? Por quê? Existem lados positivos, né? Sem trânsito, para o empregado, enfim, o lado positivo é enorme, mas tem também algumas inseguranças jurídicas. Matheus, como que o RH ele encarou essa transferência dos empregados do presencial para o remoto e como que você utiliza, né? Você utiliza convenção coletiva, instrumento coletivo para legislar sobre o tema? Por quê? Lá na CLT ele tem um artigo que traz as disposições do trabalho remoto, do teletrabalho. Mas no 611A está ali bem discreto, mas está lá, né? Você pode fazer disposições, decidir sobre o teletrabalho em convenção coletiva ou acordo coletivo. Como que é o RH nesse sentido? A gente fala muito, Lorena, que o trabalho remoto e essas práticas adotadas, a serem adotadas pelas organizações, com a pandemia, isso foi muito acelerado. Talvez as empresas que nunca imaginavam adotar esse modelo de trabalho à distância, precisaram, à força, vamos dizer assim, diante da situação da pandemia, adotar esse modelo e colocar grande parte dos seus colaboradores em atividade remota. E aí a principal preocupação que surgiu nesse momento é como se fazer essa regulamentação, trazendo segurança jurídica, e é bom a gente ressaltar que já houveram e há discussões judiciais nesse sentido, acerca do modelo de trabalho remoto, acerca de horas extras, acerca do custo com energia, com internet, com equipamentos, com as ferramentas para o trabalho.
Então, houve inicialmente essa celeuma, essa dificuldade, essa insegurança em regulamentar toda essa relação. E aí vem o 611-A, que permite aí esse tratamento do trabalho remoto por meio de acordo ou convenção coletiva. Eu diria para você que foi o grande plus, o grande auxílio das organizações e das empresas para regulamentar de forma rápida, objetiva, essa mudança desse modelo de trabalho dentro desse contexto da pandemia. E aí você começa a ter que regulamentar algo de forma emergencial, como, por exemplo, olha, empregados vão trabalhar em home office e os custos, por exemplo, com consumo de energia, água e os equipamentos, correrão por conta do empregado, em nome da garantia da incolumidade física, da saúde e do bem-estar desse colaborador na organização. E a gente vê que no decorrer do tempo, com a evolução da pandemia, vamos dizer que as empresas gostaram da ideia, né, do trabalho remoto. A gente pode citar inúmeros benefícios e outros contras também, outros pontos de atenção, mas na maioria das vezes os colaboradores, os empregados acharam mais vantajoso em vista do deslocamento, principalmente é um dos pontos, flexibilidade no horário de trabalho, e o empregador também em relação à redução dos seus custos de funcionamento e na operação. Agora, o foco importante de toda organização é melhor regulamentar e especificar melhor como se dará essa relação do trabalho remoto, principalmente determinando qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade no fornecimento dos equipamentos para trabalho, de quem é a responsabilidade no pagamento da energia e da internet que vai ser utilizada para o exercício dessa atividade. Nos parece, doutora, que é muito razoável que isso seja acordado, seja por meio de acordo individual escrito, seja por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. Agora, é um ponto importante que não é negociável, é a responsabilidade que o trabalhador, que o empregador tem de monitorar as questões de saúde e segurança desse colaborador, inclusive no ambiente de trabalho. Será que esse colaborador está utilizando corretamente ou tem corretamente uma mesa com altura adequada, uma cadeira ergonômica, a altura do notebook ou do computador, da tela do computador, está naquilo que é recomendado pelas normas de saúde e segurança? E as pausas? E as pausas para descanso? E as pausas para um alongamento? Então, é muito importante, e aí com base em toda essa complexidade, doutor, as empresas estão desenvolvendo políticas de trabalho remoto, que tratam dessas ações, que tratam dessas posturas, que tratam dessas responsabilidades e, de fato, tornam essa atividade leve e conscientizada tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. É um ponto muito importante que a gestão de pessoas também deve ter, é que o trabalho remoto ele distancia as pessoas. O colaborador pode se sentir um pouco à parte da atividade empresarial, daquele convívio com os colegas, com os pares, das celebrações de sexta-feira, dos aniversariantes do mês, dando um exemplo aqui para vocês terem noção que muitas vezes ele pode ser privado disso. E é importante que a gestão de pessoas ela foque nesse sentido também. Desenvolva políticas que englobem, por exemplo, esse misto, o trabalho remoto e também presencial, para que a gente não causa esse distanciamento tão acentuado do colaborador no convívio, no ambiente organizacional. Isso faz parte de uma política que incentiva, que motiva e que deixa o empregado e que tem impactos diretamente na produtividade dele. Então, lembre-se que o trabalho remoto, ele veio para ficar, e talvez a pandemia tenha sido o principal impulsionador disso. Tanto que a gente percebe, doutor, que algumas atividades hoje, elas podem permanecer em trabalho remoto e que talvez sejam muito mais produtivas do que se o empregado estivesse trabalhando presencialmente. Como, por exemplo, profissionais da área de TI, profissionais da área de planejamento que atuam diretamente com projetos e com sistemas informatizados. Esses profissionais a gente passa a perceber que o trabalho remoto para ele é bom, porque é mais flexível, e para a empresa também é bom porque ela pode, por exemplo, extinguir postos de trabalho que antes demandavam energia, espaço, locação de equipamentos e que ele não vai precisar mais. Então, a gestão de RH precisa pensar na regulamentação do trabalho remoto, que ela é muito, vamos dizer, simples na CLT, né? São poucos artigos, mas que pode ser regulamentado por meio de acordo coletivo ou acordo individual, especificando bem, tratando bem de todas essas condições e tornando esse modelo vantajoso e viável para ambas as partes. Mas é importante ter esses pontos de atenção, principalmente do ponto de vista organizacional, da gestão de pessoas, o distanciamento
e a participação, de fato, desse empregado dentro das atividades, das decisões e da operação da organização. Isso é muito importante, mas é algo que veio como uma experiência aí quase que forçada para muitas empresas, e eu acho que tem quebrado paradigmas e evoluído bastante esse modelo de relação. Tá? E eu acho que esse modelo ele evoluiu tanto porque ele é bom para os dois lados, né? A empresa ela desonera e o empregado fica em casa, ele tem mais contato com a família, ele vai fazer o seu horário, ele não vai pegar trânsito, né? E é o que o Matheus falou, a CLT é reduzida, mas você tem um mundo que você pode negociar com o seu empregado por meio de acordo coletivo, convenção ou individual. Por isso que é importante a clareza entre as partes. Mais uma vez, a clareza na relação do trabalho é tão importante, né? Negocie com o seu funcionário o que é melhor para os dois, né? Para alcançar essa meta, para que a função dele seja exercida com exatidão e que ele traga, então, uma contrapartida positiva para a empresa. Então, a clareza entre os dois lados é primordial e tudo que é decidido, contratado, combinado, dá certo, né? Falando assim de uma forma bem simples, é um trabalho remoto, eu vejo que ele veio para ficar realmente por conta disso. É um lado positivo para os dois lados. Bruno, vamos para o próximo tema? Mas aí eu trouxe para vocês os artigos, né, que está na CLT, a medida provisória, pode passar. E a possibilidade de você acordar, né, do teletrabalho por meio de instrumentos coletivos e até mesmo individual. Pode passar. Aqui é um tema extremamente novo, que é a questão dos honorários sucumbenciais e perícia, né? Provavelmente todo mundo já ouviu falar, porque saiu até em jornal, né? E agora com o Instagram, as notícias, até mesmo do mundo trabalhista, elas são passadas para frente com mais facilidade, né? Antes a gente tinha que ir atrás. Hoje em dia, a notícia, a gente acorda, mexe no celular, a notícia já está estampada lá. E uma dessas notícias foi em relação ao honorário sucumbencial. O que aconteceu? Falando rapidamente. A reforma trabalhista, lá em 2017, trouxe várias alterações. Eu vejo como uma alteração carro-chefe da reforma trabalhista foi a questão do honorário sucumbencial. O que foi decidido em 2017? Você, empregado, você entrou com uma ação, você pediu 100 mil de verbas rescisórias, ganhou só 50 mil. Você tem que pagar, você deveria pagar um percentual, que é o chamado honorário de sucumbência, para o advogado da parte contrária. O que isso causou? Causou a litigância responsável. Então, aquele empregado que tinha que entrar contra o seu patrão, porque o patrão não cumpriu com alguns haveres trabalhistas, ele ia cobrar exatamente o que era devido. Porque antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a famosa indústria trabalhista, né? Ações vultuosas, né? O empregado tinha direito a 5 mil reais, ele pedia 100 mil. Por quê? Se colar, colou. Com a reforma trabalhista, houve a litigância responsável, né? Porque ele ficou com receio, eu não vou cobrar o que eu não tenho direito, porque eu vou ter que pagar meu honorário sucumbencial. E por que ele tinha que pagar um honorário sucumbencial? Porque estava na reforma trabalhista e foi inserido na nossa CLT. Acontece que exatamente o artigo que falava sobre os honorários sucumbenciais, a obrigação de pagar pela parte que perdeu, ou seja, a parte que perdeu algum pedido pagava, a empresa ou o empregado. E também a obrigação da perícia, do pagamento da perícia, a perícia é cara. Então, tinha uma perícia técnica que foi necessária no processo, quem pagava era quem perdeu. Esses dois artigos, eles foram levados ao STF e foram julgados inconstitucionais. O que mudou e, ao mesmo tempo, não mudou? É o seguinte, agora, esse empregado, ele só vai pagar o honorário sucumbencial se ele realmente comprovar que ele não é hipossuficiente. Então, assim, seu funcionário entrou e perdeu. Você tem que comprovar que ele não é hipossuficiente, que ele não está passando por necessidades econômicas e financeiras. Mas, ao mesmo tempo, essa alteração, que também é para perícia, eu entendo, passa para o lado, Bruno. Aqui, ó. Trouxe para vocês um dizer de um jurista, né, o Ricardo Calcini, né?
ele fala o seguinte, que esse julgamento proferido pelo STF trará um impacto paradigmático para as novas e futuras ações trabalhistas, promovendo uma verdadeira avalanche de novas reclamatórias que estavam até então represadas por força do pagamento do honorário pelo trabalhador, tido como beneficiário da gratuidade da justiça. Então, o que acontece, pessoal? As empresas, elas continuarão sendo demandadas, mas nós notamos que os valores serão maiores. Por isso que, mais uma vez, o RH e o corpo jurídico têm que andar juntos no sentido de que mitigar riscos, trabalhar com controle de risco, porque as demandas trabalhistas, elas vão voltar a ser vultuosas. O STF decidiu, uma empresa me procurou, o advogado do empregado me procurou. Doutora, quero fazer um acordo, o empregado trabalhou na empresa X, vamos fazer um acordo de 4 mil e pouco. Eu falei, não tinha como fazer o acordo porque não era devido. STF julgou essa ação, pessoal. Uma semana depois dessa ação, ele entrou na Justiça do Trabalho e pediu 15 mil. Então, para você ver, ele estava buscando o pagamento de 4 mil e já entrou na Justiça do Trabalho pedindo 15 mil. Por quê? O cenário foi propício para ele. Ele pediu coisas que não eram devidas porque ele não tem o risco de pagar custas, ele não tem o risco de pagar honorários comercial. Por quê? Porque ele está desempregado, ele é beneficiário da gratuidade da justiça. Então, esse cenário é assustador, eu vejo, Matheus. Como é que você vê isso? E o RH se deparou também com essa notícia do STF, essa decisão do STF. Isso com certeza muda uma realidade, doutora, que já estava sendo mudada e talvez reduziu o número de ações trabalhistas, e é aquilo que a gente chama, né, no meio jurídico, das aventuras jurídicas, né? Ou seja, eu vou entrar com uma demanda trabalhista, eu quero pedir até o que eu não tenho direito. Naquela ideia do vai que cola, né? Se der certo, ou se o empregador não tiver condições de provar o contrário, o que vai acontecer? Vão ser presumidas verdadeiras as alegações do autor, que nesse caso é o reclamante, o próprio colaborador. Esse entendimento recente do STF, isso de fato terá um impacto na aptidão que os advogados trabalhistas e que os aventureiros terão para entrar com demandas trabalhistas infundadas. E aí o que muda isso na realidade da gestão de pessoas, do RH, de uma forma estratégica na organização? O primeiro ponto deles é fazer uma correta gestão trabalhista. Então, nós vamos presumir aqui que, primeiro, num primeiro estágio, nós somos cumpridores de legislação trabalhista. E aí agora nós temos um outro fator, que é o fator organizacional. Eu falei lá no início da nossa live que parte de uma gestão trabalhista tranquila, leve para a organização, ele está diretamente ligado à satisfação do colaborador, à gestão de um clima organizacional adequado e que promova um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável. As aventuras jurídicas que geralmente elas se originam, geralmente a causa dela é alguma insatisfação do colaborador, do empregado, com o trabalho, com o emprego. Então, o quanto é importante, além da gente cumprir a legislação trabalhista adequadamente, o quanto é importante a gente fazer uma correta gestão de clima, e esse aí é o papel de um RH, de uma gestão estratégica de pessoas, o quanto é importante a gente trazer esse colaborador para o nosso meio, ele trabalhar com a satisfação dele, com uma boa gestão de clima, para que a gente possa, de fato, despertar nesse colaborador um senso de pertença, fazer com que ele seja parte da organização e que isso posteriormente, que a insatisfação dele eventualmente não possa se converter no que a gente chama dessas aventuras jurídicas. Então, o que eu diria, do ponto de vista da gestão de pessoas, diante dessa nova modificação do STF, do entendimento do STF em relação aos honorários comerciais, vamos investir em uma gestão de pessoas, uma gestão da nossa força de trabalho um pouco mais estratégica. Lembrem-se de 2 pilares. A observância da legislação trabalhista, porque isso aí já é o básico, é o que todos nós precisamos cumprir, como empregadores corretos e sérios que somos. Agora, a parte de gestão de clima, de satisfação, de desenvolvimento desse colaborador, de senso de pertença, de bom trato, de fato, de melhor clima organizacional, esse é um grande desafio que pode ser adotado nas nossas rotinas e nas nossas práticas trabalhistas nas organizações. Isso vai impactar diretamente no número de reclamações trabalhistas. Eu me lembro muito bem de um caso em um determinado congresso de RH,
que uma determinada empresa disse que o quadro de colaboradores dela, doutora Lorena, era de 5 mil empregados. 5 mil, em todo o Brasil. E há 3 anos, eles tinham recebido apenas 7 reclamatórios trabalhistas. 7 reclamatórios trabalhistas. Dentre as quais uma foi entendida como procedente. O que muda dessa empresa para outras que têm um alto número, um alto índice de reclamatórios trabalhistas e que respondem a processos trabalhistas? Grande parte disso se dá pela correta gestão organizacional. Pelo quanto esse colaborador se sente pertencido, se sente grato, se sente confortável nas suas atividades e o quanto esse processo de desligamento, de encerramento de vínculo, é traumático ou não para esse colaborador. Então, pensem que a gente pode evitar muita reclamação trabalhista infundada fazendo essa correta gestão de clima. E esse é o papel do RH. Mensagem que eu diria aqui para vocês, que eu deixaria, é a gente investir mais em uma gestão estratégica de pessoas para que a gente possa minimizar impactos e riscos trabalhistas lá na frente. E essas aventuras jurídicas que, naturalmente, diante desse entendimento do STF, pode incentivar aí um maior número de reclamações trabalhistas dessas aventuras jurídicas de fato, tá certo? Perfeito. É a famosa gestão de riscos, um bom RH, a inclusão de compliance dentro da indústria, né? Então, não está mais tão caro, agora está ficando mais popular, né? Tudo é tão importante você mitigar os riscos, porque as ações trabalhistas, nós já vemos as empresas menores, ou mesmo médias, né? Que uma ação trabalhista quebrou uma empresa. Então, a gestão de risco é sempre primordial para o empresário. Já é tão caro para o empresário, né, manter um negócio, por isso que é melhor você fazer a tarefa de casa, aplicar a legislação, para não correr risco desses passivos. Pessoal, nós já vamos finalizar. Como eu falei para vocês inicialmente, os temas são extensos, ainda mais trabalhando com o Matheus, que é tão profissional e traz essa vivência aí de forma contínua no sistema, né? Então, ele tem muito a trazer para a gente de forma prática, né? Mas a gente vai ter que finalizar. Eu deixo claro para vocês, deixo a informação de que a federação, ela tem um FIEG Informa, né? O FIEG Informa, ele é publicado assim que sai uma legislação, a gente tenta ser bem rápido, está no site da federação, que sai uma legislação, sai uma regulamentação, nós produzimos o FIEG Informa, a COTEC também, ela produz as tendências, né, onde a gente fala mais ainda sobre o assunto em específico, são assuntos que são documentos importantes para vocês, informativos, e vem para somar no gerenciamento da empresa de vocês, tá? A federação, o SESI, o SENAI, o IEL, está à disposição para andar junto com as indústrias, andar junto com as empresas, porque o momento é um momento de retomada da economia, é um momento complicado, né? Mas eu vejo que o sistema apoiando as indústrias, está trazendo informações, nós estamos aqui sempre para apoiar vocês. Então, eu deixo meu agradecimento pela presença de vocês. A live ficará gravada, provavelmente a Tati da comunicação deve deixar no YouTube, né, da federação. E aí vai ficar, vocês podem olhar novamente, né, dar uma estudadinha, e se sobrar alguma dúvida, restou alguma dúvida que não vai dar tempo da gente responder, pode mandar pela federação a dúvida que a gente responde. Obrigada, Matheus, pela sua presença. Obrigado, Lorena, pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho desses temas tão importantes e, principalmente, correlacionando eles com essa grande missão, com os desafios da área de gestão de pessoas. Contem sempre conosco aí para orientação, para a gente voltar a alguns temas aqui. A federação está sempre à disposição para apoiar toda essa classe, empresariado, os nossos colaboradores, profissionais de RH, assuntos importantes. E lembre-se sempre de relacionar a gestão de pessoas com uma gestão trabalhista eficaz, efetiva e que possa impactar diretamente na organização. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada. Acabei de ser informada que a live vai ficar disponível no canal do Sistema FIEG no YouTube, tá bom? Obrigada pela presença de cada um. Obrigada pela presença do presidente Jaime, que eu estou vendo aqui um sorrisão para mim. Presidente Jaime. Obrigada, viu, pessoal, pela presença de todos. Uma boa manhã e um bom início de final de ano para todo mundo. Um abraço. Vou finalizar.